A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que a graça do Senhor esteja entrando no seu lar hoje, que você esteja com o coração aberto para receber da vida de Deus sobre você nessa manhã, em nome de Jesus. Põe expectativa no seu coração, põe expectativa no que Deus vai fazer hoje, o que Deus vai falar com você hoje através dessa mensagem, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, aí para o seu familiar, para o seu parente que está dentro da sua casa, diga para ele: nessa manhã, o Espírito de Deus vai transformar a sua vida. Diga: você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Amém, aleluia. Irmão, você está guardado pelo Senhor. Você está debaixo das asas do Senhor. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Hoje você pode descansar, amém? Antes de ministrar a palavra, eu gostaria de confessar a palavra de Deus, como nós temos feito todas as semanas. A palavra de Deus está lá no Salmos, capítulo 91, mas eu quero confessar com você na primeira pessoa. Sabe, você não pode ter uma abordagem simplesmente de um ritual quando nós confessamos a palavra de Deus. Você não pode ter uma abordagem simplesmente de alguém que é supersticiosa. Você precisa tomar a palavra de Deus como alimento nessa manhã. Quando você se alimenta do Senhor, você passa a viver por Ele. Jesus falou: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso eu quero te convidar hoje a declarar. Feche seus olhos, declare comigo: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com suas penas, e sob as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse: o Senhor é o meu refúgio, e fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará até minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o leãozinho e a serpente, porque eu me apeguei ao Senhor com amor. Ele me livrará, me porá salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Na minha angústia ele está comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade e me mostrará a sua salvação. Aleluia. Você que toma posse dessa palavra agora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesta hora, e você vai declarar sobre a sua casa, que a sua casa está debaixo das asas do Senhor, que você está descansando no esconderijo do Altíssimo nessa manhã. Feche seus olhos, vamos declarar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nesta manhã o teu cuidado. Eu quero declarar nesta manhã que o Senhor está guardando cada família, cada pessoa que me ouve nessa manhã. O esconderijo do Altíssimo, eles estão à tua sombra, Senhor. A sombra fala de proximidade, a sombra fala de estar próximo. Nós estamos à tua sombra, as nossas casas, os nossos familiares estão às tuas sombras. Nós cremos, Deus, que nenhum mal chegará até nossa casa. Nós cremos que nenhuma praga chegará até nossa família, porque o Senhor nos
protege, o Senhor nos guarda, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor não dorme, o Senhor não está dormindo, nem está longe de nós, o Senhor está próximo. Por isso eu quero declarar nesta manhã sobre a casa de cada um dos meus irmãos o teu favor e a tua graça multiplicando em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém agora? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa manhã, para que você possa descansar nos braços do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: você tem um bom pai, você tem um pai que te ama, você tem um pai que é louco de amor por você, que pagou o preço por te amar, e você precisa desfrutar desse amor. A realidade é que mesmo sendo filhos, mesmo Deus sendo um bom pai, mesmo o Senhor sendo o El Shaddai, o Jeová Shalom, o Deus da paz, muitos ainda não vivem na paz que o Senhor tem para nós. Talvez você é alguém que não tem desfrutado dessa paz, mas nesta manhã o Espírito Santo vai encher seu coração de paz, de descanso, e você vai entrar no descanso da graça de Deus. Você vai desfrutar do descanso da graça de Deus. Então, sabe, o grande sinal de alguém que está entendendo a graça de Deus é que ele sente paz. O grande sinal de alguém que está desfrutando da graça, que compreendeu, que teve revelação da graça, é que ele tem paz, apesar das circunstâncias. Porque a paz é uma promessa de Deus para o coração dos seus filhos. A paz é uma promessa de Deus. Então hoje o mundo todo está atormentado. O mundo todo está passando por momentos de tormenta, de adversidade. Mas não existe um povo que viva mais atormentado, diante da acusação, diante do medo, como o povo de Deus. Não existe outro povo, você sabe, o povo de Deus vive, muitos crentes vivem constantemente acusados porque não oraram o suficiente, porque não jejuaram o suficiente, porque não leram a Bíblia o suficiente, porque não fizeram o suficiente. Vive constantemente com medo, amedrontado, está sempre com aquela sensação de estar devendo algo para Deus. Talvez você esteja vivendo isso nesses dias, a sensação de que talvez você não vai ser guardado da praga, não vai ser guardado dos problemas financeiros, porque você de alguma maneira teve em falta com Deus, de alguma maneira você errou em relação ao Senhor. Mas eu quero te dizer hoje que você pode descansar no esconderijo do Altíssimo. Você pode descansar no Senhor. Lá em Jó capítulo 3, a palavra de Deus diz, Jó fala: aquilo que eu mais temo me sobrevém. Isso se tornou até mesmo uma teologia no meio da igreja, que muitos dizem: olha, se você temer algo, esse algo vai acontecer sobre a sua vida. Então os crentes, além de todos os outros medos, muitas vezes têm medo de sentir medo, se sente acusado por sentir medo. O diabo, ele é especialista em usar as circunstâncias para te acusar. Ele é especialista em usar as circunstâncias, o meio onde você está vivendo, para te amedrontar. Mas a paz de Deus dentro de você é o sinal de que você entendeu a graça. Eu vou te dizer mais: a paz também é a forma da graça se manifestar na sua vida. Quando você tem paz, isso é sinal de que você está vivendo debaixo da graça de Deus. Não importam as circunstâncias, porque você sabe: o Senhor é comigo, o Senhor me favorece, o Senhor me guarda. E dentro de hermenêutica, existe um princípio de interpretação da palavra chamado princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção. Então, segundo esse princípio, a primeira menção de qualquer palavra na Bíblia determina em linhas gerais a maneira como ela vai ser interpretada no resto das Escrituras, no restante das Escrituras. E a primeira menção da palavra paz ou descanso na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis 2, 3. Você pode abrir comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vou ler novamente para você entender. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus, ele descansou no sétimo dia. Deus, ele descansou, mas ele não descansou
porque ele estava cansado. Descansar fala de concluir, de completar a obra. Deus descansou porque a obra estava pronta. Talvez ao terminar um dia de trabalho, não sei no que você trabalha, mas ao concluir um dia de trabalho você fica extremamente cansado. Mas o caso de Deus, Deus não se cansa. Deus não se fadiga, a palavra de Deus diz. Ele descansou porque ele concluiu a obra estava pronta. Então aqui é a primeira menção da palavra bênção e da palavra santo, e elas são mencionadas juntamente com a palavra descanso, né? Então você pode, se você quer ser abençoado, se você quer viver em santidade, você precisa descansar. O descanso está quando a bênção está quando você consegue descansar. O descanso traz o favor de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que você pode descansar nos braços do Senhor, que a favor de Deus sobre a sua vida, a favor de Deus sobre você, você pode descansar nos braços do Senhor, e esse descanso ele traz paz, esse descanso traz o favor, descanso traz a graça, a manifestação do favor de Deus sobre a sua vida. Nós só somos favorecidos quando nós conseguimos descansar, confiar em Deus, a ponto de entregar nas mãos dele. Agora a primeira menção da palavra graça está em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, 8 diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E aqui a revelação está no nome de Noé. Se você for estudar, você for ver, a minha Bíblia é uma Bíblia Strong's, onde você consegue saber o significado das palavras no original. E o nome Noé significa descanso. Descanso. Eu sei que pode parecer um pouco diferente para nós, mas é como se você, vamos dizer aqui no Brasil, você conhecesse alguém chamado Salvador, o seu Salvador, né? Então o nome da pessoa é Salvador, mas quando você chama o seu Salvador, você não está pensando naquele que te salvou, você está pensando numa pessoa. Noé aqui é um nome próprio, mas ele também tem um significado, e esse significado é descanso. A Bíblia está dizendo o seguinte: o descanso achou graça diante do Senhor. Então, sabe quando é que você consegue achar graça diante de Deus? Quando você consegue descansar. Você só é capaz de vencer a tempestade na qual você é capaz de descansar. Você só vence a tempestade na qual você é capaz de descansar. Então quanto mais você vive no descanso, mais a graça de Deus vem sobre você. Agora é importante eu dizer, descansar é confiar no Senhor. Descansar é saber que a obra foi concluída, a obra foi consumada. Descansar é saber que na cruz Jesus cumpriu todos os requisitos. Jesus pagou o preço. Jesus riscou a cédula, a promissória que havia contra mim e a sua vida. E hoje você é aceito diante de Deus, não pelo que você fez, não pelo seu merecimento, mas você pode descansar, porque Jesus já cumpriu todos os requisitos e você está nele. Você está no Senhor. Você quer aprender a descansar nesses dias? O Senhor tem um lugar de conforto para você. O Senhor tem um lugar de descanso para você. Como uma criança que corre para o colo do pai quando está em apuros, quando machuca de alguma maneira, você pode correr para o colo do pai no dia mau, no dia da aflição. Sabe, descanso não tem nada a ver com passividade. É importante eu dizer isso. Talvez quando você ouve falar em descanso, você pensa em estar numa praia paradisíaca, deitado numa rede, e diz: agora sim encontrei descanso. Não. Descanso não tem nada a ver com passividade. Talvez as pessoas que menos descansam nesse tempo é aquele pai de família que está desempregado, e ele acorda segunda-feira sabendo que não tem emprego, e ele não consegue descansar. O seu coração está atemorizado, o seu coração está aflito. Mas nesse dia o Senhor vai te trazer descanso. Descanso para você, descanso para a sua alma. O descanso que eu estou falando não é de deixar de trabalhar, mas é algo que fala da sua alma. Você poder descansar no Senhor, você poder se esconder no esconderijo do Altíssimo. Muitos vivem cheios de ansiedade, muitos vivem cheios de angústia, de preocupações, e isso rouba o descanso do Senhor na vida deles. Isso rouba o descanso do Senhor na sua vida. Mas nesses dias você vai descobrir e entrar na sua Canaã espiritual.
O Novo Testamento diz que a Canaã espiritual, a terra prometida do Novo Testamento, é o descanso. Você pode descansar em Deus. Você pode descansar em Deus, porque Deus está nos dizendo, o Novo Testamento nos diz que nós podemos entrar no descanso. Essa palavra está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao 11. Hebreus 4, do 9 ao 11 diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Então ele está falando aquele que entrou no descanso, aquele que descansou, que entrou na obra consumada, ele descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas obras. Esforçamo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então Deus está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que Deus descansou porque a obra estava terminada. E Ele está dizendo que você também pode descansar. Que você também pode descansar. Então quando nós entramos no descanso de Deus, nós fazemos todo o nosso trabalho sem estresse e sem ansiedade. Nós fazemos todo o nosso trabalho confiando no Senhor, sem estresse e sem ansiedade. Então a ordem do Senhor é que você se esforce para entrar no descanso. Aqui é a única passagem do Novo Testamento que diz que você tem que se esforçar para fazer algo. Você sabe, a salvação é de graça. Paulo fala aos Efésios que é por graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça. O favor de Deus é de graça. Mas tem uma coisa que você precisa se esforçar, porque nem sempre é tão fácil assim: entrar no descanso. Eu sei que muitas vezes a gente diz, tem que ficar em paz, tem que descansar, irmão. Mas nem sempre é tão simples assim. É ou não é, irmão? Nem sempre é tão simples assim. Mas Hebreus, o autor de Hebreus aqui, que se atribui a Paulo, ele diz o seguinte, que você precisa se esforçar. Diga para o irmão que está perto de você aí: irmão, se esforça para descansar em Deus. Diz para ele: força para entrar no descanso. Então a ordem do Senhor é essa, que você se esforce para entrar no descanso. Por quê? Porque quando você trabalha, Deus ele descansa. Mas quando você descansa, Deus trabalha por você. Deus faz a obra por você. Por isso o esforço que nós precisamos fazer hoje é para descansar. O esforço que você precisa fazer hoje é para descansar no Senhor. Lá em Hebreus capítulo 10, do 11 ao 13, Hebreus 10, do versículo 11 ao 13, a Bíblia diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Então o trabalho do sacerdote, dia após dia, de oferecer uma oferta, ela apenas, de certa maneira, cobria o pecado, mas ela não era capaz de remover o pecado. A oferta do Antigo Testamento, o sacrifício do Antigo Testamento não eram capazes de remover o pecado. Mas aí a Bíblia segue dizendo: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Sabe por que Jesus se assentou? A obra está consumada, tetelestai, tudo feito, totalmente pago. O Senhor completou a obra. O Senhor concluiu a obra. Ele está dizendo, ele se assentou. Assentar aqui não fala simplesmente de descansar, de não fazer nada. Assentar fala de descansar no Senhor, de saber que a obra já está pronta. É como uma dona de casa pode se assentar. Quando é que uma dona de casa se assenta? Quando a louça está cheia lá? Não, ela só senta quando a casa está arrumada, quando a louça está lavada. Aí ela se assenta e ela pode descansar, ela pode saber, já está tudo feito. Só que não é você que faz, é Deus que faz em seu lugar. A obra da cruz foi completa. Então a Bíblia diz que Jesus se assentou. Agora olha que coisa interessante, no Velho Testamento, o sacerdote ele nunca se assentava no seu serviço. Nunca. Haviam muitos móveis dentro do tabernáculo. Havia
o altar, havia a bacia de bronze, havia a mesa dos pães da preposição, mas não havia cadeira. Por quê? Porque o sacerdote precisava trabalhar constantemente. O trabalho do sacerdote nunca terminava. Ele nunca podia se sentar. Mas Hebreus diz que Cristo, depois de ter feito expiação pelos nossos pecados, tendo oferecido um único e suficiente sacrifício pelos nossos pecados, se assentou à destra do Pai. Ele se assentou porque a obra está pronta, está concluída. Como alguém que está construindo uma casa, que trabalha, que vai até o final e faz o reboco, e pinta, e faz os acabamentos. Então agora ele pode se assentar e descansar, porque a obra está pronta. Eu quero te dizer, a obra está pronta. Você pode descansar. Pastor, mas eu tenho passado por dias de aflições. Tenho passado por dias que eu tenho estado atemorizado. O diabo tem se levantado com essa praga desse coronavírus. Há mentiras, há outras que tem sido falado aí na mídia a respeito de problemas financeiros. Mas eu quero te dizer uma coisa, você pode descansar no Senhor, porque o Senhor já guardou a sua vida. O Senhor já tem guardado a sua vida, o Senhor tem guardado a sua casa, o Senhor está guardando você. A sua casa está guardada nos braços do Senhor, creia. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Hebreus diz que Jesus se assentou nos lugares celestiais, que Ele descansou lá. Mas aqui em Efésios 2:6 a Bíblia diz que juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a nossa posição. Essa é a posição que Jesus tem para você, que Deus conquistou para você. Você está sentado. Hoje você pode descansar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você pode descansar no Senhor, porque você está sentado nos lugares celestiais. Como igreja, você está num lugar celestial. Você está nas alturas juntamente com o Senhor, assentado em Cristo. E o ato de se assentar aqui também significa que a obra já foi concluída, foi terminada. O trabalho foi concluído. Então deixa eu te falar algo. Se assente e espere até que Deus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Toda vitória que você tem lutado nesses dias, que você tem orado nesses dias, assenta-te. O Senhor está lutando em seu favor. Descanse, Ele vai para a batalha. A batalha é do Senhor. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe onde é que está o diabo, o coronavírus, problemas financeiros e todos os outros obstáculos da sua vida hoje? Debaixo dos pés daquele que está sentado. Se você se assentar e descansar, a Bíblia diz que eles são colocados debaixo dos seus pés. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22, a Bíblia diz o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e toda potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Senhor está sentado acima de toda potestade. O Senhor está sentado acima de toda maldição. O Senhor está sentado acima de toda arma do maligno, acima de todo vírus, de toda a pandemia. O Senhor está sentado. Não pense nesses dias que os anjos, que Jesus, os anjos estão lá no céu pensando: gente, nós precisamos descobrir uma vacina contra o coronavírus. Nós precisamos descobrir uma maneira de destruir esse vírus. Não, o Senhor já está sentado sobre todas essas coisas. É por isso que você pode se sentir seguro e descansar no Senhor. O Senhor, você pode se assentar. Talvez o seu medo nesses dias seja a economia, seja as finanças, mas eu quero te dizer nessa manhã que você pode descansar na posição que Jesus conquistou para você, porque Ele está sentado, mas você está sentado também. A Bíblia diz que Ele deu todas essas coisas para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja está sentada nos lugares celestiais. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo. Então todas as vezes que algo acontece com você, o diabo vem para tirar a sua paz.
ele vem para tirar a sua paz. Sabe, não pensa que o diabo, ele está... às vezes as pessoas acham, o diabo, pastor, teve um enviado do diabo que roubou meu celular. Teve um enviado do diabo lá que, roubou minha carteira. É fato, é claro, é verdade isso. Mas deixa eu te falar, o diabo não está preocupado com o seu cartão de crédito. Ele não está preocupado também com o seu celular. O diabo, ele está querendo roubar sua fé, roubar sua paz. É isso que ele quer roubar nesses dias. Todas as vezes que você passa por tribulações, todas as vezes que você passa por luta, ele está tentando roubar a sua paz, ele está tentando furtar a sua paz. Então, quando ele consegue roubar a sua paz, então, ele abre um espaço para operar na sua vida. Ele abre um espaço para operar na sua vida. Por isso, não permita. Viva em paz. Viva em paz. Pastor, como é que eu sei que o diabo está operando? Você sabe se o diabo está operando em algo quando a paz vai embora. A palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo árbitro. A paz de Cristo é um juiz. A paz de Cristo, ela é um árbitro dentro de nós. E todas as vezes que você perde a paz, você tem que ligar o sinal. Você tem que repensar, peraí, por que eu perdi a paz? As pessoas às vezes entendem de maneira errada esse texto. E chegam diante de uma situação, chegam diante de uma atitude que precisa tomar, elas vão orar para saber se elas têm paz a respeito disso ou não. Não, você não pode viver assim. Você tem que viver em paz. A sua vida precisa ser uma vida de paz. E quando você perde a paz, você tem que parar para saber o que houve. Tem algo que tem roubado a tua paz nesses dias? Tem algo que tem roubado a sua paz? Talvez esse vírus, essa quarentena, talvez a ameaça de um caos financeiro, talvez a dificuldade em fazer o seu trabalho nesses dias, em ter a remuneração adequada. Isso tem roubado a sua paz nesses dias? Deixa eu te falar algo, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Creia nisso. Se algo tem roubado a sua paz, é porque há uma crença errada ainda. Lembra de algo, cristianismo é crer corretamente. Quando você crê corretamente, você mais cedo ou mais tarde vai agir corretamente. Mais cedo ou mais tarde você vai agir de acordo com quem você é em Cristo Jesus. Então, se de alguma maneira você tem perdido a paz, Ele é o príncipe da paz. Se de alguma maneira você tem perdido a paz nesses dias, você precisa parar para crer corretamente. Como é que eu sei o que é o correto, pastor? Como é que eu sei o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. É nela que você tem que meditar, é nela que você tem que se debruçar, é dela que você tem que comer, porque essa palavra traz confiança. Essa palavra traz descanso. O descanso achou graça aos olhos do Senhor. Quando você descansa, a graça do Senhor é derramada sobre a sua vida. O favor do Senhor é derramado sobre você. E aí você pode ver portas se abrindo para você. Aí você vê suprimento vindo de onde você menos imaginava. É a graça, é o favor. Mas só vem quando você descansa. Quando você decide fazer obra no seu braço, você sai do lugar de favor, você sai do descanso, logo o favor e a graça não vêm também. Então descanse, coma do Senhor, beba do Senhor nesses dias, se alimente do Senhor, para ser enriquecido por esse descanso. Sabe, o diabo ele sempre faz a seguinte pergunta, e você vai se identificar com isso. Diante da dificuldade, diante da adversidade, diante da crise, ele faz a seguinte pergunta: o que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer a respeito dessa crise iminente? O que você vai fazer a respeito desse vírus que anda aí, que assola a meia-noite? O que você vai fazer a respeito do cuidado da sua família? O que você vai fazer? A sua resposta deveria ser: eu vou assentar e descansar, porque eu confio no Senhor. Que você possa assentar no Senhor nesses dias, assentar com o Senhor. Então o inimigo ele vai tentar ao máximo tirar você da sua posição. Qual é a posição, pastor? Assentado. Assentado. O inimigo vai constantemente tentar tirar você dessa posição, porque vai ficar. Mas quanto mais você comer da palavra de Deus, eu vou te dizer uma coisa: nunca vi o justo mendigar o pão. O justo não mendiga o pão. O Senhor vai te sustentar durante todo o seu tempo, durante toda a sua vida.
Você pode ter certeza, há uma proteção de Deus sobre você, há um cuidado de Deus sobre você. Deus vai suprir sobre você nesse tempo. Descanse, não saia da sua posição. Agora deixa eu te falar, há 3 estratégias que o diabo usa para tirar sua paz. 3 estratégias. A primeira é a condenação. O que é condenação? Condenação é o resultado da justiça própria na vida do crente. É o resultado de uma mentalidade religiosa, porque toda religião, ela se relaciona com Deus nessa base da troca. Se eu fiz coisas boas, então eu vou receber uma boa recompensa de Deus. Se eu fiz coisas ruins, então eu vou receber uma punição de Deus. Toda religião, ela se relaciona com seu Deus nessa maneira. E é engraçado que isso diz muito a respeito de muitas pregações que nós ouvimos nesse tempo. Então tem muitas pessoas que se relacionam com Deus assim. Se tem algo que deu errado na minha vida, tem algum pecado, tem alguma brecha. É a teologia da brecha. Eu estou deixando alguma brecha, tem alguma brecha aí que está permitindo isso. O diabo me afrontar, aprovação vir. Mas cristianismo não é isso. Cristianismo é crer corretamente. Cristianismo é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você está debaixo de uma cachoeira de graça, e o Senhor está te limpando e te lavando e derramando mais sobre você todos os dias. Então, sabe, um cristão, ele nunca deveria aceitar acusação. Ele nunca deveria aceitar condenação na sua mente em circunstância alguma. Porque quando você aceita as acusações na sua mente, quando você aceita as mentiras do diabo na sua mente, você começa a interpretar todas as coisas pelas circunstâncias que você está vivendo como um juízo divino. E aí isso te leva a perder a paz. Todas as vezes que você olha para a acusação, que você aceita a acusação, você começa a ver tudo como um juízo divino. Eu errei, por isso que isso está acontecendo. Me lembro de uma irmã que testemunhou um tempo atrás para mim, que domingo ela não conseguiu vir no culto. Ela perdeu o culto de celebração. Ela não faltava um culto, mas num domingo ela perdeu o culto de celebração, não pôde vir. E aí na segunda-feira, uma empresa que ela trabalhava chamou ela e disse: olha, a partir de agora nós não vamos precisar mais do seu serviço. Ela ficou convicta de que ela tinha perdido o emprego, porque Deus estava disciplinando ela, porque ela não tinha vindo no culto. Isso é uma visão errada a respeito do nosso Deus, é condenação. E toda vez que você se abre para condenação, você começa a analisar os fatos dessa maneira. Sabe, lá em Atos capítulo 27, também no capítulo 28, a Bíblia conta uma história a respeito de Paulo. Paulo, ele foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele foi preso, foi feito prisioneiro, injustamente, preso porque pregava o evangelho, preso porque falava da graça de Deus, como nós estamos pregando hoje. E depois de ser preso, Paulo, ele é transferido lá para Roma, e aí eles pegam uma embarcação. Nessa embarcação, o navio de Paulo afunda. O navio de Paulo passa por uma grande tempestade e afunda. Aí eles vão parar numa ilha, a ilha de Malta. Inclusive hoje é uma nação, é um país, existe até hoje. Eles vão parar naquela ilha. Lá naquela ilha, Paulo, estavam todos encharcados ali. Os bárbaros, que eram os indígenas, os nativos daquela ilha ali, receberam eles estavam todos molhados lá, fizeram uma fogueira. Paulo vai catar alguns gravetos para manter a fogueira ali, e a Bíblia diz que quando ele vai largar os gravetos na fogueira, havia uma víbora presa no braço de Paulo. Havia uma víbora presa no braço de Paulo. Lá no capítulo 28, versículo 13 e 4, Atos 28, 13 e 4, a Bíblia diz o seguinte: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. O que ele estava dizendo? O pecado dele achou ele. Eu já vi essa expressão, você já ouviu? O pecado dele o encontrou. Então, o camarada foi preso, navio afundou, não morreu no navio, agora a víbora vai matar ele. Agora ele vai morrer. Sabe, então essa é a teologia dos bárbaros.
E é interessante que elas parecem muito com a teologia de alguns pastores hoje, né? Então é a teologia dos bárbaros, mas não é a teologia de Paulo. Então porque com essa teologia, se comportou bem, Deus vai te abençoar. Se comportou bem, Deus vai te guardar. Se comportou mal, o teu pecado vai te achar. Essa é a teologia dos bárbaros. Então vem uma quarentena como essa, você não pode sair de casa, vem a crise financeira. O que as pessoas têm dito? Juízo de Deus. Só pode ser juízo de Deus. É juízo. Por quê? Porque eles creem num Deus que está só esperando você falhar para te aniquilar. Eles não creem num Deus bom, num Deus amoroso. Sabe o que você faz numa hora como essa? O que você faz talvez na sua casa numa hora como essa, quando vem um tempo desse de quarentena, um tempo de talvez de um prejuízo financeiro? O que você faz? Entra para sua casa e diz: Deus, o que eu fiz de errado, Senhor? O que eu fiz de errado? Eu não estou entendendo, aconteceu alguma coisa? Onde é que está a brecha na minha vida para que eu possa reparar? Então quando você diz, eu não estou entendendo, na verdade você está dizendo o seguinte: eu sou fiel. Esse tipo de coisa acontece para o pecador, acontece lá no mundo, acontece para o outro. Deus me deve uma explicação. Deus tem que me dar alguma explicação. Então a interpretação que nós costumamos fazer nos dias ruins é a mesma dos bárbaros. É as mesmas dos bárbaros. Eu fiz algo errado, Deus está me punindo por alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está te punindo por nada. Você não está de mal com Deus. Deus está satisfeito com você, porque Jesus satisfez todo o pré-requisito de Deus. Mas, então, qual foi a atitude de Paulo nessa situação? Então a Bíblia diz que Paulo ele sacudiu a serpente, a víbora, e deixou aquela víbora cair ali. No versículo 5 e 6 a Bíblia diz o seguinte: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eles primeiro disseram: o pecado dele achou ele. No mínimo é um assassino. Por isso que aconteceu isso. Olha só como muda rapidamente. Bárbaros são assim. Há muito crente que se relaciona assim com Deus, né? Mas num outro momento, quando Paulo ficou em paz. Qual foi a atitude de Paulo? Paulo ficou em paz, em perfeita paz. Paulo sacudiu a serpente ali no fogo, ficou sentado, e os bárbaros ficaram esperando Paulo morrer, inchar e morrer. Mas nada aconteceu. Eles olharam para ele e acharam que ele era um Deus, queriam adorar ele. Mas aí Paulo disse que não era Deus, mandou chamar todos os doentes daquela ilha, orou por eles e todos foram curados. Deus fez uma grande obra naquele lugar. Então sabe, essa sequência de acontecimento podia ter deixado Paulo sem paz. Podia ter tirado ele do descanso, mas a Bíblia diz que ele botou a cobra ali, a serpente no fogo, e continuou em paz. Sabe por que ele ficou em paz? Sabe por que nós precisamos ficar em paz? Porque você não pode definir o amor de Deus pelas circunstâncias. Bárbaros que definem o amor de Deus pelas circunstâncias. Você não pode definir o amor de Deus pelas circunstâncias, mas deve falar para as circunstâncias a respeito da graça e do amor de Deus por você. Paulo sabia que era amado. Paulo sabia que era um propósito de Deus. Sabe, então quem define o amor de Deus pelas circunstâncias, ele muda de opinião todo dia. É gente que brinca. Lembra antigamente? Pegava aquela florzinha, como é que era? Né? E ficava lá: bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer, né? Tem gente que brinca de bem me quer e mal me quer com Deus. Deus está brincando de bem me quer, mal me quer com Ele. Deixa eu te falar, com Deus é só bem me quer e bem me quer, porque Ele te ama, você é filho amado dEle. Então tem gente que um pouco ele se acha pecador, um pouco ele se acha que ele é Deus, um pouco ele se acha que ele é uma bênção. Aí o dia que ele consegue orar, o dia que ele consegue fazer o jejum, ele diz: nossa, hoje se o capiroto passar na minha frente, eu chuto ele. Mas no dia que ele talvez não conseguiu orar quanto ele queria, no dia que talvez ele discutiu com a esposa, aí ele acha que a justiça dele não é suficiente. É claro que a justiça não é suficiente, porque a nossa justiça vem de Deus.
Remova da sua vida toda condenação. Na cruz Jesus provou o seu amor por nós. Não meça o amor de Deus por você por circunstâncias. Ele já mostrou há 2000 anos. Tem pessoas que até hoje dizem: se Deus me amasse, Deus faria tal coisa. Deus já fez tudo o que podia. Ele entregou o seu Filho. Lá em Romanos 5, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, Deus prova o amor dele por você, tendo dado Cristo por morrer quando você ainda era inimigo de Deus, pecador, afastado de Deus. Quanto mais agora que você é filho. O amor de Deus já foi provado há 2000 anos atrás. Então circunstâncias não definem você, circunstâncias não definem o amor de Deus. Ele já demonstrou o amor dele por você na cruz. Mas essa é só a primeira. Deixa eu te falar aqui rapidamente da segunda arma, a segunda estratégia do diabo para roubar a sua paz: o medo. O medo. Jó, capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó fazia sacrifício continuamente pelos seus filhos, porque ele tinha medo do que eles podiam ter feito. Ele tinha medo de Deus. Sabe, tem muita gente que vive da mesma maneira, vive com medo de Deus. Ele pensa que Deus está só esperando um erro dele para tirar um raio na cabeça dele, para que a ira de Deus, para que o juízo de Deus caia sobre a sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não pode viver com medo das circunstâncias. Você não pode viver com medo. Aquele que vive com medo o tempo todo vive sem paz. Aquele que vive com medo vive sem paz. Não temas. Não temas. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não temas. Quem é que não teme? Aquele que confia no Senhor, aquele que consegue ter paz no Senhor, aquele que vive no descanso do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: visto pois que o Filho tem participação comum na carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte, Jesus por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tinha o poder da morte. Deixa eu falar uma coisa: no final, todo medo é um medo da morte. Ninguém tem medo de avião, né? O que tem medo de avião? Tem medo que o avião vá pechar em mim. Não, ninguém tem medo de avião. Ninguém tem medo que vá tocar no avião e vai pegar um tétano. Ninguém tem medo de que uma aeromoça enlouquecida vai o atacar. Não, quem tem medo do avião tem medo que ele caia e ele morra. No final, todo medo é medo da morte. Todo medo é medo da morte. Sabe, a Bíblia diz que o mundo é escravizado pelo diabo, pelo poder da morte. Porque o diabo fazia isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus por sua morte destruiu aquele que tinha o poder da morte. O diabo está destruído. Está debaixo dos nossos pés, está subjugado. Não significa que ele foi aniquilado, mas ele está debaixo dos nossos pés. Por isso não temas, não tenha medo. Jesus disse, né? Jesus, através da sua morte na cruz, destruiu o diabo. Por isso você não pode temer. Lance fora todo medo nesses dias em nome de Jesus. E a outra estratégia do diabo para roubar a sua paz, eu quero concluir com ela, é a ansiedade. E como tenho visto pessoas ansiosas nesses dias, como há irmãos que estão ansiosos nesses dias, eu quero te falar uma coisa: a ansiedade está ligada com medo do futuro. Medo do que tem por vir, do que vai acontecer. Sabe, o sangue de Jesus, ele foi derramado em muitos momentos. Se você for ver o sangue de Jesus, quando ele foi derramado quando ele foi açoitado, quando colocaram a coroa de espinhos nele. O sangue de Jesus foi derramado quando cravaram os pregos nas mãos, nos pés do Senhor, quando furaram o seu lado. Mas o primeiro momento em que foi vertido, foi derramado o sangue de Jesus, foi no momento que ele estava em extrema ansiedade no Getsêmani. E a Bíblia diz que ele suou sangue.
Ele suou sangue. Então isso quer dizer, isso mostra que a primeira área que o Senhor quer redimir na nossa vida é a área da ansiedade, do medo e da angústia. O Senhor derramou o seu sangue para te livrar de toda angústia. Ele sentiu toda angústia para que você não precisasse sofrer nenhuma. Livre-se da angústia hoje. Livre-se da angústia hoje. Sabe, o que toca o céu é a sua fé. O que toca o céu é a paz. É você poder viver em paz. Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso, livre-se da ansiedade, livre-se dessa ansiedade no que vai ser amanhã, porque o Senhor estará provendo, o Senhor está nos guardando, o Senhor está guardando a sua vida. Creia, põe uma santa expectativa, põe a fé na sua vida, e quanto mais paz você tiver, mais bênção de Deus você vai alcançar. Você sabe, se o diabo tirar a sua paz, você sai do lugar do favor. Pessoas quando estão extremamente angustiadas, quando estão extremamente ansiosas, elas não conseguem pensar, ficam pensando no amanhã, no que pode dar errado, e se esquecem de viver o hoje, aquilo que o Senhor tem feito e tem dado para elas. Olham para o problema e se esquecem de olhar para a solução. Jesus é a solução. Lá em João capítulo 14, Jesus está ali nos seus últimos momentos com os seus discípulos, e ele faz duas promessas para os discípulos. E eu gostaria de concluir falando a respeito dessas duas promessas para você. Fala aí. Então, a primeira promessa está lá em João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então a primeira promessa que Jesus nos dá, e olha o que eu estou te falando, foi nos últimos momentos da vida dele. A primeira promessa que ele nos diz é: eu vou te enviar o Espírito, o Consolador, o Paracletos, aquele que te ajuda no caminho, o teu auxiliador. Eu estou te enviando o Consolador, aquele que vai estar ao teu lado, que vai estar dentro de você. Sabe, eu não vou ser mais o Deus ao seu lado. Eu vou ser um Deus que está dentro de você. Dentro de você. Eu estou dentro de você. Então o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele é o Espírito residente. E o Espírito Santo ensina todas as coisas que nós precisamos saber. O Espírito te ensina todas as coisas. O Espírito te fará lembrar. Sabe, ele não nos ensina somente as coisas da Bíblia, as coisas do Espírito. Ele te ensina todas as coisas. Diga para quem está perto de você: o Espírito te ensina todas as coisas. Então, se nesses dias, irmão, você tem passado por dias que você não sabe como fazer, não sabe como sair desse problema financeiro, eu quero te dizer: o Espírito Santo te ensina todas as coisas. O Espírito te dá sabedoria. Mas a segunda promessa está no versículo 27. Eu quero que você abra comigo. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só que coisa interessante. Jesus estava ali nos seus últimos momentos de vida. Jesus estava ali nos seus últimos instantes. Jesus sabia que dali ele iria padecer, iria pagar o preço por todos os nossos pecados, ia tomar a cruz. Então nesses momentos a pessoa, ela não fala coisas que não têm importância. Na verdade, aqui Jesus está dizendo: eu vou deixar para vocês a coisa mais importante. Eu quero falar para vocês das coisas mais importantes. Primeiro, eu estou dando o Consolador para vocês, o Espírito Santo. Mas segundo, eu deixo a minha paz para vocês. Ei, não é a paz que o mundo tem. A paz que o mundo tem é a ausência de problemas. A paz que o mundo tem é a ausência de guerras. Sabe, no exército de Israel, no Antigo Testamento, a saudação deles era Shalom. Mesmo em meio à guerra, a saudação deles era Shalom. Por quê? Porque eles podiam ter paz em meio à guerra. Quando você está com o Senhor, você consegue ter paz em meio à guerra. Você tem sentido a paz do Senhor nesse dia? Você tem recebido a paz do Senhor nesse dia? Você pode receber nesta manhã. Você pode se encher dessa paz.
da paz que excede todo o entendimento. Essa paz está dentro de mim, essa paz está dentro de você. Ele está dizendo aqui: eu vou deixar algo muito especial para vocês, algo que o mundo não tem. O dinheiro não tem valor nessa hora, você sabe disso. Você pode ter dinheiro na sua carteira, mas talvez se você quiser ir lá no centro, comprar um celular, comprar um computador, comprar uma televisão, você não vai conseguir comprar, porque não tem nada aberto. O dinheiro não pode te trazer paz, porque apesar de talvez ter um plano de saúde, ter dinheiro, não adianta nada num momento como esse. Mas o Senhor, sim, o Senhor, Ele pode trazer paz ao seu coração nessa manhã. Sabe, Jesus está indo para o Pai e Ele diz o seguinte: eu vou deixar algo muito importante para vocês. Eu deixo a minha paz. Ele não disse que ia deixar dinheiro, Ele não disse que ia deixar poder, recursos. Ele disse: eu estou deixando a minha paz. A minha paz vos dou. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então você tem noção da paz que Jesus vivia? Com exceção desse momento em que Jesus suou sangue, Jesus viveu paz a vida inteira. Ele foi o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Nesse momento que Ele suou sangue, de tamanha angústia, tamanha ansiedade, Ele fez isso por nós. Ele tomou a nossa ansiedade, porque Ele sabia que nós muitas vezes estaríamos nos inquietando e em ansiedade por tantas coisas. Mas eu quero te dizer, Ele tomou a nossa angústia e nos deu a sua paz. Hoje você tem dentro de você essa paz. A angústia que está aí não é sua. Lance fora, ela não faz parte de você. Então Ele disse: deixo-vos a minha paz. Então Ele disse que nós podemos viver nessa paz. A partir de hoje você pode viver nessa paz. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos aqui querem desfrutar dessa paz? Quantos aqui querem viver nesse descanso, nessa paz? Eu quero te convidar a ficar de pé e abrir o seu coração para esse descanso de Deus. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora para que a paz de Cristo entre dentro do seu lar, para que a paz de Cristo transforme você hoje, em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por dias de tribulações e angústias, mas hoje o príncipe da paz está dentro do seu lar. Hoje o príncipe da paz está dentro da sua casa, Ele está dentro de você. Você pode desfrutar de descanso. Há um descanso na graça do Senhor. Quando você conhece a graça de Deus, quando você medita na graça de Deus, quando você vive na graça de Deus, você vive em paz. Feche seus olhos onde você está. Vamos declarar essas verdades, vamos orar sobre isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã e declarar, juntamente com os meus irmãos, que a paz, nós rejeitamos toda condenação, nós rejeitamos toda acusação, nós rejeitamos todo medo, nós rejeitamos toda angústia. Deus, eu posso, Pai, perceber no meu espírito pessoas angustiadas, pessoas que estão vendo essa live, Deus, Pai, são pessoas angustiadas, pessoas que têm vivido, Deus, medo nesses dias, medo desse vírus, medo da morte, medo da enfermidade, medo dos recursos, medo, Deus, Pai, da dificuldade financeira. Mas nesta manhã eu quero ministrar a paz do Senhor sobre a sua vida. Eu quero declarar que o príncipe da paz está envolvendo o teu ser. O Senhor está enchendo você hoje, o Senhor está enchendo sua vida hoje. Eu declaro em nome de Jesus: Senhor, envolve a sua família, essa família com sua paz, envolve essa casa com a sua paz, traz os recursos, abre portas, porque nós sabemos que no descanso nós recebemos favor. Então eu ministro sobre essa família, que eles estão descansando em Ti, que eles vão descansar em Ti, e o favor do Senhor vai ser derramado sobre esta casa, o favor do Senhor vai ser derramado sobre esse lar, em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda angústia, nós rejeitamos todo medo, nós rejeitamos toda acusação, toda condenação do diabo, e decidimos crer na Tua palavra, que diz que Jesus já levou si, que o Senhor levou sobre si
toda a enfermidade, que o Senhor levou sobre si todo o problema, toda a angústia. O Senhor sofreu toda a nossa angústia para que nós pudéssemos viver a sua paz. E o Senhor declarou: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Nós tomamos posse dessa paz. Eu ministro também do Espírito Santo sobre este lar, que o teu Espírito, o Consolador, encha a vida desta família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Oh Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, que essa palavra possa ter falado com você e possa trazer paz ao seu coração, que você possa desfrutar desse descanso que só existe na graça de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, diz: há um descanso para você quando você confia no Senhor. A graça, a favor para você quando você descansa nos braços do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Não se esqueça, o favor de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é descanso, yeah. Eu nasci pro teu abraço. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu lugar, yeah. Em teus braços é meu descanso. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo
é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo, é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro